E aí, pessoal, como prometido, né, vamos falar um pouquinho aí sobre o seguro de responsabilidade civil e os seus pontos, né, principais aí que o seguro precisa ter, né. Serão avaliados, então, e analisados cláusulas contratuais mais importantes na escolha da blindagem jurídica e securitária. Não deixe de questionar o seu corretor, avalie com ele as cláusulas, né, ponto a ponto, para nada passar despercebido, e caso ainda tenha dúvidas, fale com o advogado para, né, analisar o seu contrato, né, a sua apólice. Então, coloquei aqui, lembre-se, mais importante é estar seguro e não estar segurado. Né? Por que eu digo isso, pessoal? Porque a gente sabe que alguns seguros nos dão uma falsa sensação de seguro, mas quando acontece a prática, ela é diferente. Então esses pontos são muito importantes para vocês questionarem hoje o seguro que você tem ou para ajudar você a escolher um bom seguro de responsabilidade civil, né? Uma blindagem aí, vamos dizer, jurídica de responsabilidade civil. E é que o seguro de responsabilidade civil, RC, né? Ele estabelece indenizações, né, aos danos não intencionais, materiais, corporais, morais, causados a terceiro, né, ao seu paciente, né, que seria aí segurar. Né? Então, quais são os principais pontos? Sem franquia. O seguro ele não precisa ter franquia. Existem seguros que você não precisa pagar, ou seja, você já paga ali todos os anos, né? Recorrente, vamos supor, sei lá, você pagou 10 anos de seguro. Quando precisou, não precisa pagar franquia. Né? Pagamento de antecipação de tutela. O que é isso? Isso é quando o juiz, né, no princípio do processo ali, antes da instrução probatória, o juiz determina certos pagamentos antecipados. Então, o seguro ele precisa ter esse tipo de ponto importante. Condições especiais para residentes, né, da medicina. Isso também é muito interessante porque os residentes não precisam pagar o valor cheio, né, mais caro. Ele tem 50% de desconto, né, ou desconto aí de mais, né, talvez 30, 20, enfim, aí tem que avaliar seguro a seguro, tá? Mas lembrando, essa cláusula é importante para os residentes que atuam na sua residência, tá? Então, por exemplo, ele residente cirurgião, né, de cirurgia plástica, ele atua com aquilo ali, ele está coberto na área dele. Se ele fizer um plantão, por exemplo, em outro lugar, mesmo que seja da residência dele, não é coberto. Ele não está coberto quanto a isso, tá? Cobertura de honorários periciais, né? O seguro ele precisa, né, ter esse principal ponto aí, porque no decorrer do processo, né, indenizatório, o juiz pode determinar a realização de prova pericial, né, e ele chama um perito oficial, e isso vai ter um custo, né, e essas perícias são custeadas pelo seguro, né, mediante reembolso até o limite de 2 vezes o máximo da tabela. Então, isso são seguros que foram analisados, então alguns têm esse reembolso de 2 vezes o limite da tabela AMB, tabela Associação Médica Brasileira, tá? Então isso é muito bom e muito importante. O outro ponto é a cobertura de honorários de assistente técnico, né? A nomeação da figura do assistente técnico no processo ela é facultativa, mas é importante para auxiliar o participante na fase de prova pericial, acompanhando o trabalho do perito oficial. Então isso também, a contratação do assistente técnico, ela depende de autorização prévia do seguro. Então é muito importante porque é ele que vai levar ali praticamente, né, a prova para o processo. E ele vai ajudar bastante, né, o nosso trabalho como advogado. Tá? Defesa jurídica e científica em todas as esferas, ou seja, o seu seguro ele precisa estar aí com bons profissionais, né? Com profissionais ali que estejam e são da área e que vão te defender na área civil, criminal, ética e administrativa, tá? E conduzida com especialista. Então tem que tomar cuidado porque tem seguro que só faz a civil, não faz a criminal. Algumas fazem civil e administrativa, né? Que são processos éticos e tal. Enfim,
Então tem que tomar uma atenção quanto a isso, tá? Ressarcimento, né? Ressarcimento de atos médicos, né, e odontológicos praticados após a adesão, né? Desde que o processo também tenha sido protocolado após o deferimento e aceite da proposta, né? Isso é no caso, às vezes, que você recebe a notificação extrajudicial, entendeu? Te questionando ali. Então, a partir do momento que você já tem essa notificação extrajudicial, você fique tranquilo que você será coberto. Depois, claro, havendo o processo, né, na esfera judicial. O que não pode é o protocolo da esfera judicial, né, acontecer e você vai lá e corre e faz um seguro. Aí realmente não tem cobertura, né, sobre aquele caso. Mas pode ter de outros casos. Porque, gente, existe uma lacuna aí muito importante, que existem médicos que às vezes tem um processo, né, aí ele acha que vai ser só aquele processo, mas não, existem outros. Aí começa a haver uma enxurrada de processo. Então, fique atento, porque se você tiver um aí, dependendo do seu caso, já corre e faz a sua proteção, o seu seguro, para que caso haja os outros, você esteja coberto desses outros. Entende? Então é muito importante ficar ligado a isso, ok? A gestão, né, jurídica do risco da atividade, ela tem que ser antecipada. Então tem seguro que se preocupa com essa questão, né, como uma medida profilática, né, para mitigar os riscos jurídicos da atividade. Então, por exemplo, você tem uma clínica, né, você não tem a documentação ali muito adequada, né, formal, com os termos técnicos adequados, e aí depois você sofre um processo. Como é que faz? A documentação é importante. Não saber colocar os termos adequados ali no prontuário, tudo certinho. Então isso tem que ter uma antecipação, tem que ter um controle e organização antes, tá? Para que nada ocorra. Serviços, né, de gerenciamento de crise, né? Sempre que houver algum dano corporal, por exemplo, dano de ato culposo, né, provocado a algum paciente com uma repercussão negativa na mídia, né, você tem, por alguns seguros, uma assessoria de imprensa especializada em monitoramento das redes sociais. Para quê? Para que isso não seja, né, enfim, explodido aí, vamos dizer assim, na mídia. Então, isso é muito importante. Servir de gerenciamento de crise para determinadas áreas da medicina odontológica, principalmente a estética, é muito importante, tá? Questão de negativa de cobertura por falta de termo de consentimento, né? O termo de consentimento, ele é um documento, né, que é importante, né, dependendo da área, né, o profissional da área de saúde ter, mas isso não venha a dizer que se você não tem um termo de consentimento, você não tem essa documentação, você está descoberto, negativa para você. Atenção a isso. Cuidado, muito cuidado com seguros, né? Então isso é muito importante vocês lerem, entenderem, questionarem, porque isso acontece muito, tá? A negativa por isso. E alguns seguros não dão negativa por falta desse documento. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses danos corporais, materiais, morais, estéticos e existenciais. O corporal, né, é aquele que está relacionado aos danos físicos causados a outra pessoa, ao paciente, né, por morte, invalidez, e tem despesas médicas. Então o seguro ali ele vai arcar, né, até aquele valor de limite, tá, da cobertura. O dano material prevê reembolso dos valores reclamados pelo terceiro em propriedade material, né? E neste caso, comprovada a culpa do segurado, ele tem que pagar os reparos, né, até o valor máximo contratado. Por exemplo, ele correu um problema ali, um dano na prótese, né? Ali é um dano material, então ele vai ter que ele tem que ressarcir, né, essa prótese aí para o paciente. O moral, né?
Trata-se de uma cobertura, né, complementar que servirá para garantir que a indenização judicial ou extrajudicial, né, que o segurado possa ser condenado, né, a pagar. Então, o exemplo de alteração morfológica, né, que o acidentado, como por exemplo a perda de um membro, né, então, um dedo, uma cicatriz ou qualquer mudança corporal que cause repulsa, né, para o paciente ali e afete, né, ele de uma maneira geral, né, que ele não goste ali, que acha que ficou feio, enfim. Né. Os danos existenciais, ele já está ligado ao sentimento de impotência ou incapacidade que a pessoa, né, passa passa o indivíduo, né, de forma contínua. Então, assim, ele tem uma capacidade, né, vamos supor, ele tem uma capacidade completa, total, né, vai lá fazer uma operação de um joelho, né, ele tem ali uma capacidade, né, que é normal, ele anda, tá, ele está com problema no joelho, mas ele anda, tá tudo perfeito e tal, ele é um jogador de futebol, fez essa operação, beleza, ok, só que aí, depois da operação, ele não consegue mais, como é que eu posso dizer, ter os seus movimentos e tal que foram retirados dele, né? Então, se ele não consegue mais ser um profissional, né, houve um dano existencial. E aí esse dano existencial, né, essa pessoa pode alegar ali, né, esse dano de projeto de vida, né, que foi retirado pelo médico, pela operação que ele fez naquela determinada data. Então, o dano existencial é justamente isso. Pianista tem um problema, ele faz uma operação, ele não consegue mais movimentar a mão. Dano existencial. Ele não consegue mais ter ali, né, a sua capacidade de tocar. E assim sucessivamente. Existem vários exemplos, né? Renovação automática, né, uma coisa muito importante, porque às vezes a gente sabe que no dia a dia a gente tem várias outras funções e simplesmente, pum, a gente esqueceu de fazer a renovação, o corretor esqueceu de fazer essa renovação. Então, a renovação automática ela já ajuda a gente, né, a ser segurado e a estar aí, né, em plena função de nossa capacidade laborativa, ou seja, a gente vai dando andamento à nossa vida, né? E, enfim, sem sublimite de cobertura. O que é sublimite de cobertura? Vamos supor, você tem, por exemplo, R$500 mil, tá? As seguradoras, elas sublimitam, às vezes, em um dano corporal, um valor X, em um dano estético, o valor Y, em um existencial, o valor W. Então ela vai sublimitar. Isso não é bom, tá? Porque a gente não sabe qual indenização que vai acontecer com a gente se porventura, né, ocasionar o erro médico. Então isso é muito importante, porque a cobertura ela tem que ser de 500 mil sem sublimitação de cobertura, ou seja, 500 mil dividido aí. Se tiver 10 mil de um, 500, né, 300 mil de outro, 100 mil de outro, enfim, os 500 mil é para poder cobrir todos esses. Então vamos supor que ele teve lá dano corporal, material, moral, estético, existencial, 5. Cada um 100 mil reais. Ótimo, conseguimos pagar nesse limite de 500 mil. Entendeu? Ou seja, não tem sublimitação. Isso é muito importante ter. Sem denunciação à lide, ou seja, o segurado não é obrigado, né, a fazer a denúncia, né, do seu seguro para poder participar ali. Ele não precisa. Então, ele dá andamento à sua cobertura, né, e o seguro vai dar andamento ao seu projeto, né, ali de acompanhamento do seu processo, né, e existem seguradoras que obrigam, né, a denunciação à lide, que senão não faz a cobertura. Clube de vantagens é outro, né,
fator interessante, com mais, sei lá, de 5 mil estabelecimentos, existem seguros assim, então você tem desconto ainda, né, nesse clube de vantagens e parceiros. Responsabilidade de terceiros, né, caso aconteça algum erro com o seu residente, por exemplo, você será coberto. Então, essa responsabilidade de terceiro é muito bom, porque se você é chefe ali de uma determinada área, né, e você é o preceptor e o seu residente ele acomete um problema, né, o que isso vai acontecer? Você vai ser responsabilizado. Então, o seguro ele cobre esses atos, que é sensacional. Então, tem que tomar cuidado que alguns não cobrem. O ato, né, do bom samaritano, né? Então, isso aí a gente sabe que quando acontece alguma coisa ali, você tem a obrigação, de acordo com o seu código moral e ético, né, como médico, fazer o atendimento, independentemente se é sua área ou não. Então, você tem que ir lá e tentar salvar a vida daquela pessoa. Se você for processado, enfim, isso aí é coberto, né, para vocês ficarem tranquilos. Obrigação de resultado, né, já é uma questão onde, por exemplo, você trabalha com plástico ou estética. Prometeu um nariz da Catherine, né, a duquesa de Cambridge, que foi considerado um dos narizes mais bonitos e perfeitos, mas não ficou da forma que deveria, né? Muitas seguradoras excluem a indenização da escolha, né? Aqui não tem este ponto como risco excluído. Então, tem que ficar muito atento, porque a obrigação de resultado, né, ela é excluída de alguns seguros. Ou seja, se você deu aquela obrigação e for comprovado, o seguro vai te negar, né? E outros seguros não têm isso, né? Culpa grave, né? Por exemplo, o médico opera a perna errada, né? Por exemplo, é na perna esquerda, ele vai lá e opera a direita, não tinha marcação, enfim, por algum problema ali na correria, ele acabou operando. Casos também, por exemplo, é o olho direito, operou o olho esquerdo. Então, assim, essa culpa grave é coberta também. Então, alguns seguros cobrem, outros não. Então, toma cuidado com isso. Plantão jurídico, né, 24 horas. Existem seguros que te dão essa possibilidade. Às vezes você está ali de madrugada atendendo, teve alguma complicação, algum problema e tal, e o médico não sabe o que fazer, né? Tem esse plantão jurídico para ligar no 0800, conversar e tirar todas as suas dúvidas para poder te dar uma tranquilizada. Central de atendimento gratuito, né, com 0800, claro, e cursos, né, que são gratuitos de gestão, né, de consultórios médicos e odontológicos, EAD. Então, alguns seguros, ele te dá isso, né, ele te dá essa possibilidade aí, né, de um treinamento para você poder entender mais. Olha que interessante, olha que bacana, né? E extensão pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Então, tem algumas empresas, né, cujo o tipo societário, por exemplo, conte com 2. Então, eu sou médico e o meu sócio, minha sócia é enfermeiro ou outra área que não seja médico, né? Alguns seguros ele te dá essa cobertura automática ali, né, sem a necessidade de pagamento adicional. Então, se um sócio seja profissional da área da saúde, a médica, né, ela te dá essa ajuda aí, essa extensão, né. Extensão pessoa física para pessoa jurídica, né, muitas vezes se for sócios, né, por exemplo, 2 médicos, já conta com um desconto de 50%, né, sem burocracia e, enfim, né, a gente só tem que ver os casos de cirurgia plástica, que aí aumenta um pouco, né, essa adesão aí. Cobertura válida até a data de aceite, tem a mesma retroatividade estabelecida para a pessoa física, ou seja, se o segurado ele é pessoa física, tá? E aí aconteceu um problema lá 2 anos atrás com pessoa física, e aí ele fez a PJ, né, essa cobertura para o PJ, aí essa pessoa que teve o problema 2 anos atrás, a juização, ele vai ser coberto, tá? Até, né, esse período aí de 2 anos, e ele será também coberto pelo PJ, entendeu? Então isso ajuda bastante, porque quando um advogado vai ajuizar uma ação, ele não quer saber, ele ajuiza contra pessoa física, pessoa jurídica, então
Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. A extensão, né, pessoa jurídica MEI e EIRELI. O que acontece? Eu sou médico, pessoa física, né, mas eu tenho um MEI também, né, um microempreendedor individual, e estou operando, enfim, estou fazendo minhas cirurgias, ou, enfim, eu sou um EIRELI, né, uma empresa individual, né, de responsabilidade limitada. Só eu ali no contrato social. Eu fiz um seguro de pessoa física. Existe a extensão automaticamente para a pessoa jurídica, tá? Então isso é muito bom. Assim, é um facilitador, né? E é uma cobertura automática. Agora, tem que analisar se o seu seguro vai te dar essa possibilidade. Então toma cuidado aí, questiona o seu corretor. Orientações em caso de sinistro, né? Agora, finalizando, o que você deve fazer em orientações aí de caso de sinistro? Estar com os dados atualizados, principalmente o telefone, e se identificar no corpo do e-mail quando houver o sinistro. Então, você recebe uma notificação judicial, uma carta de citação, você tem que enviar o e-mail para a seguradora. Deixa anotado esse e-mail, tá? Que se encontra na pólice. Para quê? Para caso aconteça, automaticamente você já junta as documentações e envia isso, né, para a sua seguradora. Eu deixei um material apartado aí para a gente poder orientar, né? Eu quero ajudá-los, então tem uma documentação ali base, né, para você entender melhor, tá? Depois você baixa esse material aí. Enviar cópia, né, da inicial do processo e a denúncia ou a denúncia com a senha. Quando você recebe, você tem lá uma denúncia, tem uma chave, né, um QR Codezinho lá para poder entrar no processo. Então isso tem que ser enviado também para o seu seguro, né? E orientações em caso de processo ético é estar com os dados atualizados, né, como eu disse, a cópia da denúncia que deu início da sindicância. Se não tiver recebido a denúncia, o cliente consegue cópia no conselho, o CRM, CRO, enfim, não sei qual é o seu conselho, tá? E a documentação tem que ser enviada legível. Então isso para quê, pessoal? Para poder evitar, né, um descompensamento aí, um problema interno de acompanhamento de processo, e para que ele seja acompanhado da melhor forma possível. Então é muito importante ter, né, esses pontos aí resolvidos por vocês, tá? Então a gente tem que estar preparado, né? Enfim, primeiro passo, não se desesperar, né? Tenha ciência de que está bem protegido e amparado pela escolha do seu seguro. Segundo passo, tenha uma organização de suas documentações, né, acima explicadas, como eu expliquei. Então, seja organizado. Terceiro passo, tenha em mãos, né, o contato do seu corretor e do seu advogado, né? Este último, né, o advogado, caso esse seja especialista em direito médico, principalmente, sempre conversando com ele, dando orientação, tá? Então, como eu falei lá atrás, tem seguro que já te apresenta quem é o seu advogado, independente se você tem processo ou não. Então, ele já vai fazer ali a sua gestão jurídica, né, te ajudar nisso, para você não ter, né, esse problema. E o quarto passo, organize material para a base de estudos de seu advogado. Ou seja, aconteceu o problema, organize esse material, artigos, matérias, vídeos, tudo que você achar necessário. Lembre-se de organizar, né, como prova, porque isso vai ajudar bastante o advogado e o perito, tá? E, mais uma vez para fechar, lembre-se, estar segurado não quer dizer que está seguro. Então, tomem cuidado com isso, analisem esses pontos, né? Peço desculpa pelo vídeo ser um pouco longo, mas é um vídeo muito importante você ter e você enviar para os seus colegas, amigos, familiares que tenham seguro de responsabilidade civil nessa área médica, na área de saúde, tá? Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença quando acontecer o sinistro, ok? Pessoal, agradeço, muito obrigado. Aí estão os meus contatos, tá? Fiquem à vontade de mandar aí informações, dúvidas, perguntas. Fico à disposição, tá, para ajudá-los, né? Tendo em vista aí que a gente sabe que é uma complicação, não basta a gente só ir lá e pagar mensalmente. A gente precisa acompanhar no dia a dia esses problemas que tangem
as questões das cláusulas contratuais, seguro, né, paciente, seguro médico, segurado, enfim. É muito importante a gente questionar, né, entender para uma melhor organização e ter tranquilidade, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.